Olá, nonos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, de literatura, falaremos sobre o pós-modernismo, tá? Que é mais um complemento da aula passada, tá? O pós-modernismo, ele começa na terceira geração. Então, na geração de 45, que foi a aula passada, e vai até meados. Na verdade, a gente vivencia até hoje o pós-modernismo, tá? Mas ele não é chamado mais assim. A gente depois teve o processo da literatura contemporânea, que estarei explicando nas aulas seguintes, tá? Então, o pós-modernismo ele foi um dos movimentos literários com mais vertentes diferentes. Então, nele você encontra desde uma poesia desconstruída, ou seja, os poemas concretos, os poemas que já não seguem aquela forma tradicional, né? Os poemas visuais, os poemas marginais, enfim, urbanos, que aí eles não vão seguir mais aquele padrão de quantidade de estrofes e de versos. E também dentro a música ela vai tomando mais espaço dentro da literatura também, com o início da MPB, da música popular brasileira. Ele também é conhecido como terceira fase do modernismo. Ele foi um movimento que abrangeu tanto a prosa quanto a poesia. Então, nessa aula trabalharemos a prosa, tá? Dentro da prosa, como característica, tinha a análise psicológica. Lembram que no começo do ano, quando vocês viram conto psicológico, dentro do conto psicológico se falava muito de Clarice Lispector, que é uma das autoras que eu vou trabalhar com vocês hoje, tá? Ela trazia essa análise interna, a visão do saudosismo, da nostalgia, né? Daquela questão das lembranças do passado, a análise do comportamento das personagens também é bem trabalhado e está dentro desse contexto da pós-modernidade, tá? Então, a análise psicológica ela consistia em dar ênfase aos problemas interiores das personagens, tá? Principalmente os que eram produzidos devido às misérias e opressões da sociedade e da situação a qual viviam. Então, geralmente, como se percebe em uma das obras de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, a personagem, a protagonista é Macabeia. E Macabeia, ela viveu, ela praticamente passou por muita necessidade, passou fome, e ela não tem uma alimentação adequada, ela não teve uma situação de um lar, de afetividade, até porque ela perde os pais muito cedo. Ela era do interior do Maranhão e vai morar no Rio de Janeiro com uma tia que é bem beata, bem religiosa, enfim. Então ela era muito oprimida. E a maioria dos personagens, no contexto dessa análise psicológica, sofrem, né? Tem os maus lá do seu interior. O realismo mágico também consistia em enredos em que tudo parecia completamente normal. Tudo, né, dentro dos conformes do cotidiano, do nosso cotidiano, mas de repente algo mágico, algo surreal acontece. Nesse gênero, o lógico e o ilógico coexistem sem que nenhum personagem se assombre. Tem uma obra que está dentro desse contexto do realismo fantástico, não é brasileira, não é nacional, é do Franz Kafka, chama-se A Metamorfose. E pronto, algo do cotidiano, é um jovem que ele trabalha normal, enfim, vai, né, chega do trabalho, vai descansar. No outro dia, quando ele acorda para retomar a sua rotina, ele percebe que ele está se tornando um inseto gigante. E isso do nada. Não tem uma explicação lógica. Ele simplesmente levanta e ele já é um inseto. E aí a família começa a
a sofrer com isso, escondem ele e ele começa a passar por o efeito da metamorfose, como os insetos, né? Alguns insetos passam, como a borboleta no caso, entra no casulo, enfim. É, e vale a pena, vale a pena. É uma leitura, é um livro bem curto, uma leitura bem. Não é tão simples de se interpretar por conta disso, tá? Por essa questão do lógico e do ilógico estarem juntos, acaba. Mas vale a pena vocês lerem, né? Terem esse tipo de leitura também, para poder aprofundar melhor o senso crítico com relação ao que vivenciamos no nosso cotidiano, na nossa sociedade. E também ele aborda temas regionais. Regionalismo é uma tendência que já vinha sendo trabalhada desde a da geração de 30, né? Desde do início lá do modernismo. Os autores brasileiros foram continuando firme e forte nele, né? Até no pós-modernismo. Então, o importante é dar foco aos indivíduos que moram no interior, então, obras que enfatizavam homens do sertão, homens do interior, do sudeste, do nordeste, enfim. E que muitas vezes eles lidam com a miséria, eles lidam com a opressão. E a intenção do contexto do regionalismo é dar voz a essas pessoas que até então não tinham na literatura. Tá? E trazer à tona os problemas sociais que eram vivenciados na época. A seca, a falta de alimento, a falta, né, da água, a questão das diferenças sociais também, a forma como esses homens eram tratados, eram vistos, a questão também do processo de urbanização, porque essas pessoas, né, como no caso eu falei, quando eu dei aula de geração de 30 de vidas secas, ao qual o retirante ele saiu, né? Eles começaram a sair lá do sertão e ir para as capitais, ou ir para o sudeste, sair daqui do nordeste e ir para o sudeste, em busca de uma vida melhor, em busca de uma oportunidade de trabalho, em busca de uma mudança de vida. Então, os autores que se destacaram foram esses, né? João Cabral de Melo Neto, ele se destacou na poesia, como vocês fizeram na aula passada, uma análise, né, de Morte e Vida Severina. Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, foi no contexto do texto teatral, né? Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Lígia Fagundes Telles se destacaram na prosa e Mário Quintana também na poesia, tá? Mário Quintana. Então, Guimarães Rosa, não esqueçam esse nome, dentro do nosso contexto da nossa literatura, ele foi um dos grandes nomes, porque ele foi um dos autores que mais criou neologismos, ou seja, ele criou novas palavras para o nosso vocabulário. Então, ele era, né, um autor que ele utilizou 3 vertentes. Ele utilizou o mineiro, que era acostumado com o sertão do seu estado, soube traduzir como ninguém o interior de Minas em suas obras, tá? Então, para ele, o importante era falar sobre os problemas internos do ser humano e também sobre a metafísica da vida. Ou seja, a vida tem sentido. Às vezes a gente para, né, para refletir sobre essa questão, né? Qual é o sentido da nossa vida? Por que a gente está aqui? Né? Por que existe o bem e o mal? O bem e o mal, ele existe. Existe Deus. Então, assim, ele começou a trabalhar isso nas suas obras. Ele ficou conhecido por criar, né, os neologismos. O seu estilo era altamente estilizado. Ele chegou a estudar 24 idiomas e usou desse conhecimento para criar as novas palavras dentro das suas obras. Apesar de conhecer tantos idiomas, ele transcrevia muito bem a fala coloquial dos sertanejos, jagunços e vaqueiros mineiros. Seus livros mais conhecidos foram Sagarana, que era um livro de contos, e a sua obra-prima era o romance Grande Sertão Veredas. Tinha dentro do Sagarana um conto chamado Famigerado.
Muito interessante a análise que ele fez, porque era um jagunço, era um cara do interior, bem bruto, e ele foi com seus capangas até um doutor lá da época, porque ele queria saber o significado da palavra famigerado, porque chamaram ele assim. E aí o doutor viu que ele estava armado, viu que ele estava na defensiva, e ele disse o outro, aliás, o significado da palavra em si. Porém, as pessoas que chamaram o jagunço com aquele nome, né, chamaram ele de famigerado, foi no contexto pejorativo, dizendo que ele era um homem chucro, um homem sem estudos, um homem grosso. E o médico sabia que se ele falasse esse significado para ele, ele poderia até perder a vida. Então ele fala que ele, o doutor, a pessoa lá quis dizer que ele era um cara importante, que ele era um cara bem quisto, bem visto no local que ele morava. Vale a pena vocês lerem também. Então temos aí Carlos Drummond de Andrade. Ele foi o poeta, ele participou também das outras, né, da geração de 30, enfim. Alguns autores eles retomam, reaparecem, né? São nomes que até hoje, dentro da literatura contemporânea, eles ainda são importantes para as suas obras são bem trabalhadas em contexto de questões também do preparatório, dentro das questões de língua portuguesa, pode aparecer um poema de Carlos Drummond, um trecho de uma obra de Clarice Lispector, então é importante vocês conhecerem esses autores. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele foi um poeta mineiro da segunda geração. Além da poesia, ele se dedicou aos contos e crônicas também. Então, ele era visto como o maior poeta brasileiro que já existiu. Então, seus poemas estão na memória do povo brasileiro. Se alguém perguntar, e agora, José? A luz acabou, o povo fugiu, a noite esfriou. E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, quem ama protesta. Então, assim, é interessante também os poemas dele. São bem reflexivos, tá? Então, o estilo literário dele, ele conseguiu abranger dois lados do conflito humano, o individual, ou seja, aquele conflito nosso que a gente tem, né? Com o que a gente deve fazer, o que a gente sonha, o que a gente almeja, né? O sentido da vida e o coletivo, né? Que é essas problemáticas, né? A questão do bem e o mal, porque porque que existe as diferenças sociais, enfim. Então eu trouxe um trecho, né, do poema Sentimento do Mundo. Então, ó, tem apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Então aí, ó, esse sentimento, né, os escravos, né, a questão do que é visto no nosso exterior, a questão do conflito, das guerras, até porque ele pegou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Okay. Então, Clarice Lispector é uma das autoras que as frases mais circulam nas redes sociais. Então, o exemplo, ó, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Então, assim, a gente não sabe qual é, às vezes, um defeito nosso, ele é o que sustenta a gente. Querendo ou não, a gente precisa daquele defeito para poder ser você, tá? Então, eu quis dizer mais ou menos isso. Então, ela foi uma escritora notável da terceira fase, né, do modernismo. Ela escreveu romances, poesias também, crônicas, e também teve o momento da literatura infantil. Tem uma obra dela muito interessante, O Mistério do Coelho Pensante. E a maioria das obras infantis dela, ela se baseou nos filhos, na infância dos filhos, né? Na infância dela também. Ela era ucraniana,
mas devido à perseguição que os judeus sofriam, ela veio para o Brasil e ela se considerava pernambucana, porque durante a infância dela, ela morou no Recife. Tanto que lá no centro do Recife tem uma estátua dela. Prosa intimista e fluxo de consciência. Então, ela trabalhava muito a questão, o aspecto psicológico, o aspecto interno, tá? Ela valorizava a jornada da personagem rumo ao estado mais introspectivo, o estado de solidão, em que ela pudesse olhar para dentro de si e pensar nas suas emoções, e pensar o que ela estava sentindo naquele momento. Tanto que a própria Clarice, ela era uma pessoa assim, bem introspectiva, bem calada, bem observadora. Então ela trazia isso nas suas obras. Ela se preocupava com os conflitos internos do ser humano, questões psicológicas, questões espirituais, tá? Muitas vezes, diversos romances da autora continham páginas e páginas e que nenhuma ação acontecia, mas todas as palavras mostravam como a mente da personagem estava em constante movimento. Tem uma obra dela que é A Paixão Segundo GH, que praticamente a obra toda passa dentro de uma mulher, a personagem, que encontra uma barata, né, na casa dela. Então, assim, ela faz as análises interiores a partir desse momento. Então, tudo isso era possível devido ao fluxo de consciência que o autor escreve, mostrando a forma como a personagem pensa e como os pensamentos dela vão mudando ao longo da obra. Então, uma das principais, né, a Hora da Estrela, como eu falei de Macabeia, ela, né, na situação social, ela tem um contexto psicológico ao qual ela não tem, a vida dela não tem sentido, tá? E quando ela encontra um sentido na vida, ela encontra algo que dá esperança para ela, aí acontece algo com ela que eu não vou soltar spoiler do livro, vocês vão ter que ler depois. Então, esse tipo de prosa mostra como o terreno interno do ser humano é fértil e como apenas sentimentos podem preencher muitas páginas e mostrar muitas histórias. Então, as lembranças, tem um conto dela que é fantástico, que ela narra a infância dela. Ela vem do carnaval, quando ela tinha 7 anos. E ela presenciando os blocos. Então, dá para você também entender como era a festa, o contexto cultural naquela época. Até porque ela viveu, né? Acho que ela veio para cá, década de 20, década de 30, enfim. Então é isso, pessoal. Eu não vou deixar a atividade porque nós teremos hoje o nosso encontro. Isso, nosso encontro ao vivo, tá? Então, no nosso encontro ao vivo, estarei fazendo lá as atividades com vocês. Dúvidas no meu Instagram, professoriana. Lembrando que vocês têm até o dia 30 de outubro, ou seja, até sexta-feira que vem, para estarem deixando o livro 2 no colégio, tá? Palavra-chave é pós-modernismo. Beijos e até a próxima aula.